Eu fiz um vídeo falando sobre como configurar o Minimid e abordei a condição do preset All Part, todas as partes. Vamos ver agora pelo lado do Cakewalk. Eu vou pedir para criar um novo. Aqui seria Create. E um projeto vazio. Na criação do projeto vazio, eu vou inserir uma pista MIDI. Vamos expandir isso aqui. Bom, vejamos. Aqui nós temos a área que vai ser inserida os eventos que nós vamos digitar no teclado. Então, muito importante a gente entender essa interface do Cakewalk. A primeira coisa que precisamos compreender é que essa caixa que ele bota como entrada é a caixa que vai definir quem lá do teclado vai fornecer os eventos para essa pista aqui e ser gravada aqui. Então, eu aqui posso selecionar todas as entradas, MIDI Omni, por exemplo, ou já sabendo que o PSR SX600 no preset All Part, ele só transmite pela Keyboard 1. Então eu posso já fazer a seleção por aqui, que é uma coisa mais precisa. Então, por exemplo, eu vou selecionar canal 1 da Keyboard 1. Se a gente olhar lá no preset, canal 1 Keyboard 1 é a mão direita 2. Se eu selecionasse canal 2, perdão, eu errei. O canal 1 é a mão direita 1. Se eu selecionar o canal 2, é a mão direita 2. Selecionar canal 3, é a mão esquerda. Isso você consegue ver direito lá na parte do teclado, quando você pede para editar All Part, que aí você vai ver na área de transmissão para que canal está designado cada parte física do teclado. Aqui seria a saída. Digitar o Keyboard 1, posso sair, quer dizer, os eventos que tiverem gravado nessa pista, pode sair pela Keyboard 1, entrar lá no teclado, via a USB 1, como já falamos isso bastante lá no outro vídeo, ou pode vir pela USB 2, que seria a Keyboard 2. Mas veja que ele não dá condição de você selecionar qual o canal que vai ter nessa Keyboard 2 e essa Keyboard 1. Você não tem essa opção aqui. Mas definido aqui qual a Keyboard que vai sair, você pode vir nessa área aqui à esquerda e nessa primeira caixa, você define qual o canal correspondente a essa Keyboard. Se aqui está Keyboard 1, canal de 1 a 16 aqui é da Keyboard 1. Se aqui tiver Keyboard 2, canal 1 a 16 da Keyboard 2. Quando você clica aqui, você pode encontrar, por exemplo, aqui está definido como PSR SX600, aqui poderia estar definido como General MIDI, como Roland ou como Default.
Quer dizer, uma definição que ela é feita lá na preferências. Preferências, nós temos aqui instrumentos e aqui a gente define os 16 canais da Keyboard 1 para que instrumento vai estar vinculado. E um pouco mais para baixo, a Keyboard 2, também para que instrumento vai estar vinculado. Bom, qual é a diferença de você colocar isso aqui como, por exemplo, canal 1 PSRSX 600, ou colocar como default, por exemplo, ou colocar como Roland, General MIDI, GM Drums, coisas assim. A diferença está no fato de que nessa segunda parte você vai encontrar um banco de dados com os instrumentos disponíveis nesse instrumento que você escolheu. Quando você coloca nenhum, ele na verdade está como General MIDI. Mas quando você coloca PSR SX600, eu aqui tenho todas as bases de dados que contêm todos os instrumentos específicos do PSR SX600. Então isso vai me ajudar, por exemplo, se eu escolher um aqui 1312, que eu já viajei bastante dentro dele, aqui, ele vai me possibilitar que nessa terceira eu defina qual o instrumento que ele vai sonorizar. Então aqui eu tenho os vários instrumentos possíveis de eu fazer sonorizações. E aí eu seleciono um qualquer, vamos botar esse aqui só para exemplo, e aí eu tenho que esta pista, essa trilha, vai sonorizar com esse instrumento que o Cakewalk definiu, independentemente de qualquer outra situação que nós vamos ver agora daqui a pouquinho. Se eu não colocar o PSRSX 600, colocar, por exemplo, o default, que seria General MIDI, que ele usa, você aqui não vai ter nenhuma base de dados, porque General MIDI não tem base de dados, é uma base só. Mas aqui nessa região eu posso selecionar o conjunto de instrumentos, do General MIDI. Então posso selecionar o piano, posso selecionar o orquestra harp, e todo string 1, etc., que são as vozes da base de dados General MIDI. Então vamos voltar isso aqui para um padrão quando ele começa, nenhum. Aqui já está nenhum e aqui eu coloco também nenhum, que seria a mesma coisa que eu colocar o General MIDI aqui. Mas é importante para você definir que canal dessa Keyboard 1 ou da Keyboard 2 vai sair o som, vai ser entregue o som, para que você vendo lá no preset All Part da configuração MIDI, você saiba para onde estaria indo esses eventos que estariam gravados aqui. Então, por exemplo, na parte de Digital Keyboard 1, olhando lá na recepção do All Part,
você vai ver que do canal 1 ao 16 vai para a área de Song. O que significa isso? Significa que esses eventos vão ser dirigidos para a parte física de Song e conforme o canal que você definir aqui, ele vai sonorizar com o instrumento que foi parametrizado por essa Song que esse canal teria. Então, o canal 1, por exemplo, da Song que está carregada lá no teclado é piano. Então, esses eventos vai soar como piano. Se eu trocar e colocar outra Song, pode ser que o canal 1 esteja parametrizado para ser acordeon. Então, esses mesmos eventos aqui vão sonorizar como se fosse acordeon. Tá? Isso quando a gente está com o Digital Keyboard 1 e está usando o modelo all part. Se eu modificar isso aqui e jogar para Digital Keyboard 2, nós já caímos numa situação um pouco diferente. Por exemplo, o canal 1 na Keyboard 2 vai para o que ele chama lá na configuração, de área de Keyboard. Área de Keyboard no teclado é a mão direita 1 ou a mão direita 2, aquela que tiver selecionada para sonorizar lá no teclado. Se você colocar canal 2 aqui, ele vai para a área física de mão direita 1. Então, esse evento que está aqui vai soar com o instrumento previsto para a mão direita 1. Se colocar canal 3, é a mão direita 2. Colocar canal 4 é a mão esquerda. Né? Então, essa informação de canal aqui é que vai dizer a saída de qual canal dessa keyboard. E você vai tomar conhecimento do que vai acontecer com esses eventos, olhando lá na programação MIDI, que vai dizer que tal canal vai ser direcionado para uma determinada área física do teclado. Como, por exemplo, mão direita 1, mão direita 2, para a área de arquivos de ritmo, na área de estilo. Aí pode até os eventos que tem aqui, que foram gravados como piano, vai você redirecionar para o canal 10. Quando vocês redirecionar para o canal 10 da Keyboard 2, esse canal corresponde à sonorização de ritmo 2 do arquivo de estilo. Então, na verdade, o que está aqui como evento vai sonorizar como se fosse bateria. Tá? Então, resumindo, a coisa é fácil. Esse é a fonte que vai fornecer os eventos para cá. Então, por exemplo, eu estou aqui com Digital Keyboard 1, canal 1. E por que Digital Keyboard 1? Porque na transmissão é só Digital Keyboard 1. Então, Keyboard 1, canal 1, é a mão direita 1. E lá no teclado eu estou selecionado para ter a mão direita 1. Então, se eu fizer alguma ação lá no teclado, você observa que você tem entrada de sonorização dentro da pista. Se eu trocar lá no teclado e botar a mão direita 2 e retirar a permissão de mão direita 1, ficar com mão direita 2, não tem absolutamente nenhuma ação de entrada de sonorização. Eu não cheguei a ver, vou ver agora se teclado está ativado.
Não, não está ativado. Tá ativado. Então, sonoriza aí na gravação do OBS. A mesma coisa se eu colocar aqui mão de canal 2, que é a mão direita 2. Eu tenho que estar com a mão direita 2 ativada. Colocar aqui canal 3, aí eu tenho que digitar com a mão esquerda e etc. Agora, na saída, está digital keyboard 1. Independentemente do canal que eu defini aqui, de 1 a 16, eu vou para a área de song. E vai soar com o instrumento que está previsto nesse canais para haver a sonorização de acordo com a song que está carregada. Trocou de song, troca também às vezes a sonorização, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui canal 1. Aqui está como PSR SX 600, que depois eu vou mostrar aqui a configuração para você ter um tipo de instrumento. Mas canal 1 na mão direita 1 vai para... Na mão direita 1 não. Na keyboard 1 vai para song. Mas se eu trocar isso aqui e botar keyboard 2, ele vai para o teclado. Então, se lá no teclado tiver ativado a mão direita 1, por exemplo, ativei lá e mandar soar alguma coisa que foi gravada aqui, vamos até gravar alguma coisa para poder ver isso melhor. Vou gravar uma besteirinha. Pronto, fiz essa gravaçãozinha, vou pegar isso aqui, vou tirar o ruído não, o espaço em branco. E como lá está ativado mão direita 1, se eu mandar soar, agora eu vou trocar lá para a mão esquerda. Mão esquerda não, mão direita 2. Canal 1, keyboard 2 é keyboard lá no teclado, ou seja, vai soar com o timbre do instrumento previsto para a área que está ativa lá no teclado, que pode ser a mão direita 1, mão direita 2. Então eu ativei lá a mão direita 2. Aí vamos ver o que vai soar aqui. Pois bem, se eu vier e trocar isso aqui para canal 2 na keyboard 2, obrigatoriamente é mão direita 1. Então lá está ativo a mão direita 2, que foi a que nós escutamos agora. Mas ao colocar esse canal 2, ele vai forçar que saia como mão direita 1. Então, por exemplo, se eu colocar isso como canal 3, ele vai sair como mão direita 2. Opa, algo errado. Esse aqui seria o som da mão esquerda. Canal 1 é keyboard. Canal 2, mão direita 1. Canal 3 é mão direita 2. Então aqui eu teria que colocar obrigatoriamente canal 4, que aí seria a mão esquerda.
Essa sonorização foi muito aguda. Eu teria que modificar aqui a oitava, porque essas notas aqui foram muito altas, mas a sonorização seria a sonorização de guitarra com corda de aço. Mas saiu muito agudinho devido à oitava que foi colocada aqui, né? Com a digitação que foi colocado aqui, tá? Mas teria saído com o som da guitarra de corda de aço, né? Então, só para um pequeno exemplo, vamos colocar aqui canal 10, que seria percussão. Então vamos ver o que ele vai sonorizar agora. Essas notas aqui significaria aqueles sons lá no canal de percussão, que foi o canal 10 que eu selecionei aqui. Agora, suponha que eu queira, tá, que esse elemento saia, por exemplo, como mão direita 1, aí eu tenho que colocar o canal 2, e eu digo que vai ser de uma base de dados, como por exemplo a 115. E eu diga que vai ser um trompete. Então, independentemente do que foi programado para que a mão direita 1 sonorizasse lá no teclado, então vamos lá ver. Se você parametrizou aqui a sonorização, no caso o trompete, se você gravar um MIDI, um arquivo MIDI, ele vai estar com informações que é trompete. Só que, por exemplo, se você tiver aqui uma Mega Voice gravando o MIDI, ele vai dizer que é uma Mega Voice. Só que o sintetizador MIDI do computador não tem essa voz, não existe Mega Voice. Então ele vai sonorizar de uma forma diferente do que se você mandar reproduzir no teclado. No nosso caso aqui, esse Cakewalk, que é o Sonar, ele não me dá a possibilidade de sair para como se fosse o sintetizador da Microsoft, do computador. Mas ele te permite que você exporte. E exportar, ele vai levar essa informação, que é Mega Voice. Se você levar esse MIDI para o SX600, ele vai soar como Mega Voice. Mas se você tentar reproduzir esse MIDI no computador, ele vai reproduzir como, por exemplo, som de guitarra, mas ele não entende que é Mega Voice. Então, em vez de alterar o timbre da guitarra, conforme a intensidade, né, da nota, ele vai apenas fazer variação de volume, né? E isso é a mesma coisa se você levar para outro teclado, como o Roland, etc., não vai reproduzir com o som da Mega Voice, que é específica da Yamaha. Se você não tiver parametrizado isso aqui, nem com sonorização de General MIDI, né? Deixar isso aqui como nenhum e isso aqui como nenhum, não definiu nenhum instrumento, mesmo na tabela de vozes da General MIDI, e você exportar isso aqui, tudo vai virar piano, porque é o primeiro instrumento de uma General MIDI. Como ele não sabe qual o instrumento que você quer, ele vai colocar o piano, que é o primeiro instrumento da General MIDI. E isso para todas as trilhas. Então você tem que sempre definir aqui se você quer gravar um MIDI, tá?
Bom, esse exemplo é um exemplo simples de como funciona a relação do cakewalk com as coisas de parametrização MIDI. Eu vou abrir agora um outro projeto do qual eu aproveitei essa situação de gravação aqui do Cakewalk e criei um arquivo para gerar multipad. Deixa então eu abrir esse arquivo. Estamos agora com o projeto que eu fiz. Não vou refazer para não demorar muito tempo, porque essas gravações são lentas. E observe que eu deixei aqui um espaço de 4 tempos, só para poder, vamos dizer assim, iniciar as sonorizações padronizadas. Mas eu não fiz a quantização. Não apliquei efeitos que o Cakewalk permite, como, por exemplo, esse recurso aqui de FX, que você pode pegar plugins de MIDI, né, para edição de MIDI, e criar recursos interessantes de sonorização dentro do MIDI, não dentro do áudio, porque aqui você está trabalhando como MIDI. E a parte da quantização também, que é uma coisa muito interessante, mas eu não fiz. Isso para não gastar tempo, né? Então aqui foi feito, eu coloquei aqui o nome de pad 1 nessa trilha, nessa pista, e coloquei o nome aqui de pad 2 e poderia fazer pad 3 e pad 4, né? A nível de saída não importa muito, porque tanto Digital Keyboard 1 ou Digital Keyboard 2, essas pistas foram parametrizadas para terem sons bem definidos. Por exemplo, nessa pista 1 aqui, eu tenho uma flauta de orquestra. E nessa outra pista aqui, eu tenho uma guitarra, jazz guitarra, inclusive com recurso de super articulation. Então foi feito essas duas gravações, e lá no MIDI que eu fiz, que eu exportei, quando eu exportei, eu esqueci de trazer esses caras aqui, para não ficar esse espaço aqui em branco, né? Mas sem problema. Eu simplesmente, depois que eu fiz esse processo aqui a entrada foi Digital Keyboard 1, canal 1, aqui também foi Digital Keyboard canal 1, porque foi entrada de eventos, entendeu? Quer dizer, isso não é questão de saída, não, é evento. E na saída, Keyboard 1 e Keyboard 1, né? E aqui eu defini que nessa primeira pista seria o canal MIDI 1 e nessa segunda pista seria o canal MIDI 2, para não sair tudo na mesma pista e gerar confusão isso. Então eu tenho duas pistas saindo como se fossem canais numericamente diferentes. Não importa aqui se é Digital Keyboard 1 ou Digital Keyboard 2, porque não vai haver sonorização de acordo com a área física do teclado. Eu defini essas sonorizações. E aqui eu fiz um arquivo, exportar, MIDI padrão, e fui lá para o diretório, que eu não vou até lá porque é meio longo para chegar, não é esse diretório aqui, né? E salvei
esse projeto como MIDI, no formato MIDI 1, que é o padrão que o Cakewalk faz esse salvamento, essa salva. Então, saindo aqui do Cakewalk, deixa eu vir aqui na parte de... Ele está lá, tá. Então, deixa eu voltar lá. Vim aqui na área de documentos, Cakewalk, Sonar, e fiz aqui esse pad TST-1. Ele, na verdade, ele veio como -1.mid, porque foi assim que eu exportei. E o que eu fiz? Eu troquei essa terminação MIDI para pad. E depois peguei esse arquivo através do Music Downloader, né? Transferi esse arquivo pad lá para o teclado. Aí, quando chega lá no teclado, eu posso selecionar esse pad. Então, eu vou lá no teclado agora fazer a seleção desse pad. Estamos aqui no teclado. A primeira coisa que eu vou fazer é ajustar o tempo de andamento, que lá foi gravado com um tempo de 60. Para ficar uma sonorização adequada. Independentemente de que banco de memória de registro eu estou, eu vou aqui selecionar um pad, vou na parte de USB, lá no subdiretório de Bankpad, e aqui, como a gente pode ver, nós temos o que nós fizemos lá e transferimos para o teclado, foi o pad TST1. Vou selecionar ele. Se eu entrar aqui no menu de Edit, você vai ver pad 1 e pad 2, que foram as duas trilhas que eu gravei. Então, vamos sonorizar esses pads. Nós temos um espaço em branco de som, porque foi assim que ficou lá o MIDI, né? Eu não joguei ele para tempo zero. Pois bem, eu posso, depois de ter esse pad sendo reproduzido, gravado, etc., eu posso vir aqui em menu 2, e fazer o criador de pad, Multipad Creator. Dou Enter. Você vê que eu tenho aqui pad 1 e pad 2, já que eu estou com esse multipad selecionado. Aqui eu posso iniciar uma gravação para fazer o pad 3 e o pad 4. E posso também fazer edição para que ele tenha repetição
se ele tiver sido quantizado adequadamente. Aqui eu tenho o PED 1 e PED 2. Eu posso selecionar aqui o PED 3 e fazer uma gravação nesse PED 3 aqui. Então eu vou colocar metrômetro e vou iniciar o processo de gravação. Pronto, uma sujeirinha qualquer. E ficou o PED 3. Aí eu posso, inclusive, salvá-lo em USB 1. Memory Bank Pad. E vou selecionar para salvar nesse aqui para não ficar digitando. Eu boto em Save. Ele aqui está como, infelizmente, ele ficou como PED 1, então deixa eu digitar. Eu não gosto dessa digitação aqui, é muito chatinha. É a terceira. ABC2. Ele ficou PED 2, né? Ficou. Vai sobrescrever lá, tudo bem. Dou OK. E ele sobrescreveu. Então, se eu executar agora esse PED 2, eu tenho o que já tínhamos. O outro. Quer dizer, com isso eu demonstro que a gente pode não só carregar um multipad que foi criado no teclado, levar para o Cakewalk Sonar, fazer a edição dele, colocando efeitos sonoros, que pode inclusive entrar aqueles eventos de pitch bend, de modulação, eco, uma porção de coisas, né? E regravar, ele vai regravar como MIDI, troca para pad, devolve para o teclado e ele passa a ter essa nova vestimenta. Ou a gente pode criar desde o zero lá no teclado e fazer o mesmo processo. Salva como MIDI, troca o MIDI para pad, transfere para o teclado e com isso a gente tem esse novo multipad gravado. Quer dizer, é um recurso muito interessante. Agora, eu alerto que acontece às vezes nesse processo de gravar como MIDI, trocar de MIDI para pad e trazer para o teclado, nesse processo, por algum motivo, ele acabar resultando numa perda de informação. Se tinha pad 1, pad 2, pad 3, de repente some o pad 1, fica só o 2 e o 3, mas nomeado como pad 1 e pad 2. Aí você tem que fazer o processo de novo, de gravar como MIDI, etc. Às vezes até reiniciar o Sonar, né? Esse problema acontecia no Cakewalk antigo. No Sonar eu ainda não tive esse tipo de problema.
Mas de vez em quando no Cakewalk antigo eu tinha esse tipo de dificuldade. Bom, eu acho que esse vídeo atendeu o objetivo de explicar como que o Cakewalk se relaciona com a programação MIDI do teclado e como você pode utilizar o Cakewalk para criar arquivos MIDI que podem se tornar em multipad, usando todos os recursos de uma DAW, né? Ou de algum programa editor de MIDI. Bom, eu acho que o vídeo é só isso.